Macaé em Foco, hoje eu estou aqui só para falar rapidinho com você, telespectador, porque hoje temos aqui alguns convidados, mas que não são só convidados, são pessoas que realmente vão fazer um novo quadro, Macaé em 25 minutos, aqui presente. Hoje eu estou aqui com um convidado que está aqui do meu lado, aqui, o Thales, que todo mundo sempre falou que a gente brigava um pouco politicamente, mas ele é tão educado que eu não consegui brigar com ele no WhatsApp. A gente continuou amigo, independente das confusões políticas que a gente tem, que anos eleitorais ficam bem aflorados. Mas a gente continua falando de Flamengo junto, com todos os amigos, o Thiago, todo mundo, o pai dele também, que é um flamenguista, doutor Eduardo, também um grande abraço. Continue andando com o Zico, não suma com o Zico da Praia da Imbitiba, por favor, pode avisar seu pai, manda um recado para ele. Bom, então vou passando aqui para o meu amigo Fernando Amorim, para o Paulo e para o Thales, que eles vão tocando um novo quadro que a gente tem aqui no Macaé em Foco, que depois vai virando um programa independente, vai saindo do Macaé em Foco e crescendo com muita coisa, vai crescendo no Macaé em Foco e depois toma corpo dentro da TV Litoral para você aqui em Macaé. Olá a todos, você que está de casa, é um prazer entrar aqui dentro do programa Macaé em Foco e a gente trazendo uma novidade, que é o Macaé em 25 minutos. É um programa que a pretensão é trazer as informações locais, as informações pertinentes ao nosso município, variedade, política, esporte, com compromisso somente de passar informação e que vocês possam colaborar, que todos de casa possam colaborar. O e-mail do programa vai estar disponível para vocês poderem contribuir. Então, hoje é o primeiro dia, eu vou apresentar primeiro. A gente está recebendo hoje um convidado, que vai ser isso mais ou menos o formato do programa. Eu vou estar sempre com um convidado e vou estar sempre com o Paulo Alexandre, que é um companheiro do esporte, um amigo que vai se apresentar também. Então, para vocês entenderem, é o primeiro programa e a gente vai começar com o nosso Macaé em 25. Primeiro eu vou dar boas-vindas ao Thales, que é nosso convidado, então primeiro são os convidados. Dar boas-vindas para o Thales. Obrigado por ter aceitado. Conheço o Thales de muito tempo, que a gente viu quando está ficando velho. E aí eu te dou as boas-vindas e quero só que você dê boas-vindas para a nossa turma. Fernando, agradeço o convite, é um prazer estar aqui na estreia do quadro, né? Mandar um abraço para o Pedro, todo mundo da Litoral, Paulo também, um grande amigo. Dizer que a gente fica lisonjeado de estar aqui participando desse programa e estamos aqui para contribuir. Legal, Thales, obrigado. E aí, do meu lado esquerdo, à direita do seu vídeo, mais conhecido como Paulito Ventura, para os íntimos, mas é o nosso querido Paulo Alexandre, que já faz um programa, estava terminando, mas faz um programa na rádio sobre esporte, é um amigo companheiro, também do Futebol Shalom, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu queria que você se apresentasse. Primeiro se apresenta esse nosso companheiro da bancada. Olá a todos da TV Litoral, é um prazer estar começando mais um novo projeto e esperamos que tenhamos sucesso nessa empreitada junto ao Pedro, ao Fernando, ao convidado Thales, e vamos falar muito de futebol. Futebol é a nossa meta. Legal, legal, legal. Bom, vamos direto para o assunto, até mesmo porque o nosso programa é um programa de 25 minutos, evidentemente que não vai ser cronometrado, mas vai ser mais ou menos esse tempo. E aí eu vou conversar logo com o Thales. Thales, vamos começar por Macaé. Como é que você enxerga o cenário do esporte hoje em Macaé, de acordo com as possibilidades reais? Como é que você enxerga hoje o cenário do esporte em Macaé? Pedro, na verdade a gente está acompanhando, né, os desafios da administração pública, né, não só com esporte, mas com gestão da cidade, né, questão dos recursos, dos royalties, todas essas dificuldades vividas, e a gente acaba agonizando, né, sofrendo impactos em todos os serviços, claro. E o esporte é um deles, né? Então, hoje a gente vê que está sendo priorizado a questão da base, da iniciação, deixando um pouco de lado o alto rendimento, que no passado foi grande, recebeu altos investimentos, né? Caso do Macaé Esporte, do Macaé Basquete. Então, assim, está sendo priorizado a base. Eu acho que a iniciação é o caminho. Acho que a gente tem a obrigação da gestão, e eu estou vendo isso quando estive lá, tentei desenvolver isso, e agora com o Aquiles na secretaria, à frente da secretaria, essa questão, né? A questão do social, de investir nas crianças de Macaé, e a gestão deixando um pouco mais de lado essa questão do alto rendimento. Acho que é um caminho, sabemos de todas as dificuldades. Aquiles é uma pessoa amiga nossa, né, daqui de Macaé, então todo mundo conhece. Desejo enorme sucesso, estou lá sempre para contribuir, ajudar no que for preciso, porque a gente quer sempre ver o esporte crescendo no nosso município, atendendo o maior número de pessoas, que a gente sabe
a importância que é o esporte na integração, na qualidade de vida e no lazer. Então, sim, eu vejo dessa forma. Acho que o esporte em Macaé deixou de lado o alto rendimento, focando mais na base, na iniciação, na ginástica, nas comunidades. Eu acho que é um caminho, diante de um cenário econômico adverso, o caminho correto. Sim, legal. E aí você falou sobre o que acontece nas comunidades, porque são projetos que são perenes na prefeitura, independente do secretário que está lá ou não, que você é professor também, não é isso? Eu estou no projeto na praça, junto com o Bruno Ribeiro, que é o professor, auxilio ele também, nas praças públicas. Mas é que eu quero dizer, você tem ali o contato nesse projeto do basquete, mas isso acontece em várias praças, sendo do projeto público ou não. Tem muita iniciativa privada também, tem muita organização, tem muita ONG fazendo isso. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, você que está lá com a criançada, hoje a gente vê a dificuldade que o pai tem de criar o filho, até mesmo por causa dessas interferências externas. Como é que você enxerga isso no seu dia a dia ali daquela criançada? O que você vê naquela criançada que podia estar em outro lugar, cara? E quantas outras, né? Não, a gente entende a necessidade e a gente vê isso, o carinho que os pais recebem quando a gente está ali comprometido, imbuídos de promover o esporte, promover a saúde para aquelas crianças. As crianças brilham, os olhos delas brilham quando estão lá participando desses projetos. É extremamente necessário, a gente sabe de todas as dificuldades. Hoje, o pai e a mãe têm que trabalhar o dia inteiro fora de casa, a violência é uma realidade, então os pais ficam receosos, vai jogar na praça, mas meu filho, será que vai acontecer alguma coisa? Tem essas resistências, tem todos esses obstáculos, mas ainda assim a gente vê aceitação quando se tem comprometimento, quando se tem amor pelo que faz. Então, assim, eu acho que é fundamental difundir isso e a gente vê o esporte uma válvula de escape para que essas crianças tenham os valores que o esporte traz de integração, de conhecimento, de amizade, para se tornar, a gente não quer, eu acho que a essência, Fernando, não é a gente formar um grande atleta. Sim. Até mesmo que o percentual do que acaba se formando um atleta de ponta é pouquíssimo, lógico, o objetivo é outro. Exatamente, o objetivo é ter o lazer para a criança e formar com que a criança tenha os valores inerentes que o esporte promove, né, de socialização, de amizade, de companheirismo, e que futuramente pode não ser um grande atleta, um grande jogador de basquete, de futebol, de nada, mas que seja um cidadão de bem. Eu acho que é esse, com certeza, o grande legado que fica. E essa é a importância do esporte. Eu acho que, ainda mais no Macaé, vivendo o momento que vive, se a gente conseguir manter as bases dos projetos, eu acho que a gente já está avançando aí muito. E aí, em manter a base, eu daqui a pouco vou passar a bola para o Paulo, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Macaé Esporte na Série D do Brasileiro. Você acompanhou isso aí? Como é que você vê isso aí, Thales? Isso aí reflete no que a gente estava falando na minha primeira intervenção, que é um clube que teve por muitos anos um benefício, uma ajuda, né? A prefeitura era o patrocinador maior, então era grande aporte financeiro do time. Sim, é verdade, que permitia sonhar com coisas mais altas. Tanto é que conseguiu o acesso para a Série A do Carioca, conseguiu o título da Série C, chegou a jogar a Série B, começou até muito bem. Então, assim, mas no momento de crise, como eu falei, o alto rendimento ficou para o segundo plano e veio os impactos. E aí, vou ter que falar que eu acho que faltou planejamento, né? A gestão faltou pensar que um dia poderia não ter, né? Certo. Era finito, o recurso uma hora não vai ser a bonança sempre. Eu acho que isso no setor público como um todo. Não estou restrito apenas ao clube de futebol, ao esporte. Como um todo, criou-se a cultura da bonança. Sim. E aí, quando veio a escassez, como é que a gente vai tocar tudo? Então, acho que o Macaé faltou um planejamento melhor e hoje a gente, infelizmente, sofre com o principal clube da cidade aí na Série D do Brasileiro e vai disputar uma seletiva para ver se permanece ou cai na primeira divisão do Campeonato Estadual. Eu que entendo muito menos, o Paulo estava comentando. Paulo, explica um pouquinho. O Macaé não está na Série A do Carioca, porque eu acreditava que o Macaé está na Série A. Como é que funciona isso? Não, o Macaé, para você entender que está em casa,
o Macaé jogou o Campeonato Carioca do ano passado, os 12 clubes. E ficou decidido no arbitral da federação que no biênio 2017-2018 a formatação do campeonato seria da seguinte maneira: os 12 participando e os 2 últimos jogariam a seletiva do ano subsequente. E o que ocorreu? O Resende e o Macaé foram os 2 últimos. Com isso, o Macaé em 2018 terá que lutar na seletiva juntamente com Goitacás e América, que foram os campeões e vice. Agora, não vai decidir ainda, mas provavelmente será o Goitacás campeão e o América vice. Então juntaria Macaé e Resende, os 2 últimos do ano passado, Goitacás e América, os 2 que subiram, e mais Cabo Friense e Bom Sucesso, que venceram o Grupo X, que é o Grupo da Morte. Esses 6 farão um campeonato da primeira divisão do estado do Rio, chamado preliminar, mas que, entre outras palavras, se chama seletiva. Desses 2 sairão para se juntar aos outros 10, que foram os primeiros colocados no ano passado. Ou seja, o Macaé terá que ser primeiro ou segundo da seletiva para conseguir o êxito de jogar com o Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo. Caso isso não ocorra, o Macaé disputará o Grupo X para os 2 últimos descer para a segunda divisão do campeonato estadual do ano que vem. Ou seja, o Macaé do ano de 2017 jogou quase 30 vezes e só teve 5 vitórias. E é muito pouco para um time, é o que o Thales estava falando, eu assino embaixo, faltou planejamento, faltou uma gestão de projeto de base, porque um dia todos sabiam que ia chegar e não se prepararam, esperaram a coisa acontecer para tomar providência. E não foi possível, o elenco foi reduzido, apostou em muita gente local, jogadores que não tiveram sucesso, a mudança de treinador foi absurda. O Leandro, por exemplo, o Luciano Leandro, ficou apenas 4 jogos, foi tudo um sufoco em cima da hora, não pôde ser resolvido. O Macaé, infelizmente, desceu para a Série D do Campeonato Brasileiro. E caso desça para a Série B do Campeonato Estadual, eu acredito que 2018 vai ser um ano muito complicado para o Macaé Esporte. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte também. A gente está vivendo uma realidade de que o clube não tem mais, assim como o Thales falou, o patrocínio máximo da prefeitura. A prefeitura tem, claro, em momentos de crise e outras prioridades. Mas a gente também não pode esquecer que aonde essa diretoria trouxe o clube com essa mesma diretoria já foi para a Série B, C do Brasileiro, B do Brasileiro. Então, eu concordo, na verdade eu não acompanhei. Eu ouço falar dessa falta de planejamento, mas eu também não sei até que ponto o Mirinho, no final das contas, teve que fazer correria para ter o time no campo. Eu até gostaria, depois vou convidar o Mirinho ou alguém do Macaé Esporte para a gente falar sobre isso, porque, inclusive, a gente estava no campo, quando o Macaé desceu, você vê que o torcedor macaense ele não foi reclamar com o Mirinho, não. Existia, claro, a tristeza, o Mirim estava com a família toda ali no estádio e a torcida foi brigar lá com a turma do Tombense. Então isso reflete que não existe mágoa da torcida com o clube. Mas enfim, isso aí também não é o mérito que eu quero entrar. Alguma coisa aconteceu pelo meio do caminho que perdeu a identidade do torcedor macaense com o Macaé Esporte. Veja o número de torcedores, nem 500 torcedores tinha num jogo decisivo que salvaria o Macaé da degola com o Tombense, nem 500 torcedores. Ao passo que o Macaé já jogou na Série B com Botafogo e 12 mil, 10 mil, facilmente tinha. Com o Paysandu mesmo na final da Série C, bom público, aqueles outros jogos todos, com Criciúma e por aí vai. Perdeu, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que o torcedor macaense perdeu realmente a identidade com o time da cidade. Eu creio que o público também está muito ligado à propaganda, a incentivos, mas enfim. Mas vamos lá na prática. Thales, você acha que o Macaé Esporte tem chance no Carioca de ficar entre os... Pelo menos ficar na melhor parte, vamos dizer assim? Acho difícil. Né? Se eu tivesse que dar um palpite, vou torcer, óbvio, é o time da cidade, a gente vai torcer como macaense, né? Para que permaneça na Série A do Campeonato Estadual, mas se tivesse que dar um palpite, sendo realista agora, né? Eu acho que não consegue. Entendi. Bom, agora eu vou começar com a parte de Paulo e de Senck. Eu tenho aqui do meu lado direito, do lado esquerdo do seu vídeo, um flamenguista. Não é flamenguista Nutella, não. Flamenguista raiz, que vai ao estádio, que reclama com o técnico. Como é que foi aquela história? Qual foi o técnico que você conversou? O campeão agora, o Mano Menezes. Então, mas qual que foi a situação? A situação era um Flamengo e Santos. O Flamengo estava ganhando o jogo, 1-0. Você cornetando. Mas o time jogando mal, dando chutão, não saía tocando a bola. E
E o Mano, ele tem esse hábito, ele interage com o pessoal que fica ali próximo. Sempre vira, brinca com um, brinca com o outro. E aí eu falei, mano, pô, o time tá dando um chutão, vamos sair tocando a bola, pô, tá ganhando o jogo, cadencia. Aí ele fez o sinal de ok, bateu na cabeça, tipo, pô, os jogadores tem que prestar atenção nisso. Então, assim, foi um momento legal. O jogo tava ruim, e eu acho que é por isso que apareci também. Eu não tinha muita coisa pra falar no intervalo, aí falou, não, vamos botar aquele gordinho falando ali com o Mano, que vai passar tempo aí no intervalo, tem 15 minutos pra falar, não tem muito melhor de momento pra mostrar, e vamos mostrar isso aí. Então foi isso que aconteceu. Mas Thales ali em cima dos caras. E do meu lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo. Ponta esquerda, né? Um botafoguense roxo, doente. O cara faz um circo para ver o jogo. Eu não sei como é que a mulher dele não botou ele para fora ainda. Uma hora dessa eu vou mostrar aqui a foto do que esse rapaz faz para ver o jogo do Botafogo. Paulo, afinal, eu quero que você fale primeiro o seguinte, eu quero entrar logo nesse assunto. Os árbitros mexeram nessa final aí, Cruzeiro e Flamengo? Teve interferência dos árbitros? Não, teve, apesar que a CBF quer implantar o árbitro de vídeo, e quase conseguiu colocar agora no Mineirão, no último jogo da Copa do Brasil, mas não teve interferência da arbitragem. Teve um lance impedido, mas que muito difícil de marcar, do gol do Paquetá no primeiro jogo. Mas não acontece naturalmente, porque a gente só consegue ver na repetição. Porque lá, apesar que também aquele árbitro que fica dançando ali de ajudante, é brincadeira. Dançando, né? Eles nunca interferem, eles fazem um balé. Não serve pra nada. Não servem pra nada. Eles fazem um balé e realmente o gol do Paquetá no Maracanã estava numa situação irregular. Mas não mudou nada. A infelicidade do Flamengo não ter ganho aquele jogo e perder consequentemente a Copa do Brasil foi o goleiro, o Thiago, que bateu roupa num lance e o Arrascaeta teve a felicidade de fazer o gol. No outro jogo? No primeiro jogo no Maracanã. O Maracanã, que é bom, diga-se de passagem, eu como sou um saudosista do futebol, fico muito triste de ver o Maracanã atual, porque o Maracanã conseguiram derrubar a marquise numa assinatura de madrugada. E o Maracanã tinha a marquise do estádio de futebol mais bonita do planeta. Inclusive, é motivo de livros em alguns lugares na Europa. Mas foi agora isso? Foi para a Copa do Mundo. Porque a marquise do Maracanã ela é sustentada de concreto e é a única marquise de um estádio de futebol que era sustentada por trás pelos arcos. Tanto que o cartão postal do Maracanã é bonito por causa daqueles arcos que sustentavam a marquise. E derrubaram a marquise do Maracanã. O Maracanã que hoje, infelizmente, a não ser que se faça uma nova gestão ou fique na mão, quem sabe, do Flamengo e do Fluminense. Eu gostaria muito de ver o Flamengo apostando no Maracanã, porque tem torcida para lotar o Maracanã. E o Flamengo está com um projeto de fazer um estádio na Avenida Brasil. E se isso se concretizar, o Maracanã tem muita possibilidade de acabar com o tempo. Porque é um equipamento caríssimo. Prova que os estádios da Copa do Mundo, nenhum deles tem lucro, a não ser o do Inter e o Mineirão algumas vezes, os outros todos deficitários. E o Maracanã está a triste realidade de todo domingo, quando se não tem futebol, tem uma feijoada e usam uma parte do gramado para colocar o feijão, a carne, e tem até saliência nas arquibancadas do Maracanã. Essa história da feijoada, eu estou rindo para não chorar. Só falta bater bola na baliza do Maracanã, uma triste realidade. Onde nós chegamos. E o que eu quero dizer com isso? Você que o Morumbi e o Pacaembu são os estádios que mais lotam no Campeonato Brasileiro. Eu fiquei surpreso numa rodada do Brasileirão que o Santos jogou no Pacaembu no domingo pela manhã cheio e o São Paulo jogou no Morumbi segunda-feira à noite, 2 horários que não é convencional do futebol brasileiro, e ambos com quase 50, 40 mil pessoas. Paulo, 30. Tem uma parte também, né? Isso aí também reflete a questão dos valores do ingresso. Né? Exatamente. Quanto custa o ingresso? Hoje o São Paulo, se eu não me engano, tem ingressos a R$25. O que os jogos do Flamengo hoje, o valor mínimo, por exemplo, na final contra o Cruzeiro era R$80 para quem era sócio. Então, elitizaram assim, o torcedor. Inclusive é tema de debate para os que acompanham as torcidas, principalmente a do Flamengo e do Corinthians, que são as duas maiores do país, que o nível de apoio do torcedor mudou. O Corinthians, no Pacaembu, a torcida apoiava muito mais do que hoje apoia na arena do Corinthians, porque elitizou a torcida não é tão vibrante. O Flamengo mesmo, época de 80, com aquela geral, com o Maracanã lindo como era. Ou seja, um retrocesso no futebol brasileiro no que diz respeito a estádio de futebol. Thales, e aí, a arbitragem mexeu no Campeonato Brasileiro?
no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Vamos nos dois. O que você acha? No Brasileiro tivemos erros grosseiros. Mas erra para todo lado. Erra para todo lado. Isso aí a gente discute muito, né? Brincadeira. Beneficia sempre o Flamengo. Não tem nada disso. A arbitragem erra para todo mundo. A arbitragem é fraca no Brasil. Tem que profissionalizar a arbitragem no país. Não dá para você ter um árbitro de futebol. O cara tem outra função. O cara tem que ser árbitro de futebol. Então, a gente não tem. O recurso do vídeo é fundamental para minimizar esses erros. Acho que não vai resolver, mas vai minimizar. Minimiza, Paulo. A gente consegue pelo menos inibir erros grosseiros, como a gente viu. Aquele impedimento do Flamengo e Corinthians. Do jogo. Aquilo ali. Pô, minha mãe saberia que aquilo ali não estava impedido. Então, assim, tem muito erro grosseiro. Muito erro. Acho que esses atos da linha de fundo também não servem para nada. Tem que botar esses caras para ser vídeo, pô. Treina eles para serem árbitros de vídeo e vão ter uma utilidade. Porque eles vêm com replay, com câmera mais, com todos os recursos tecnológicos para a gente conseguir ter uma arbitragem melhor. Na Copa do Brasil foi o que Paulo frisou, reforço. Teve o gol do Paquetá no primeiro jogo que estava um lance muito difícil, não dá para condenar a arbitragem, um lance dificílimo, mas de fato estava impedido. E sofri, né? Sofri no jogo de volta, mas sem a arbitragem não teve participação alguma. E retocando esse assunto do árbitro de vídeo, o que mais interessante da história toda é que isso mudou depois do gol do Jô de mão contra o Vasco. E numa segunda-feira, onde se reuniram o Eurico Miranda, Del Nero e o Marinho, para discutir a ética do futebol brasileiro. Só craque. Hein, Pedro? Produção? Pode isso, produção? 3 craques, produção. No mesmo lugar. Para discutir a ética do futebol brasileiro. O senhor Eurico Miranda, o Del Nero e o Marinho. E chegaram à conclusão que realmente não há outro caminho a não ser a arbitragem de vídeo. Estão esperando os equipamentos chegarem, já estão comprados. Está esperando que a outra emissora, a que detém o direito do futebol, possa fazer a filmagem e o recurso. Só que a emissora anda implicando porque ela fala que as câmeras são colocadas para beneficiar o telespectador, claro, e não a arbitragem. Então pode ter problema de ângulo. E às vezes acontece. Esse pênalti mesmo agora do último que o Thiago Neves bateu do Cruzeiro. Difícil. Só uma câmera conseguiu pegar, que a bola não bateu nos dois toques. E já está acontecendo em Águas de Lindóia, em São Paulo, 64 profissionais reunidos já há 10 dias pela CBF, para daí tirar cerca de 25 especialistas que irão operar muito em breve o árbitro de vídeo do futebol brasileiro. Eu tenho minhas reservas com relação ao árbitro de vídeo. Eu só quero saber uma coisa, eu quero saber como é que vai ser a resenha depois do árbitro de vídeo. Porque a solução já está ali. Eu quero ver o que nós vamos ficar falando mal dos outros. Quero saber como é que vai ser nas redes sociais, os seus companheiros aqui das redes sociais. Aqui. A turma que corneta, mas vai continuar, porque assim, o ato de vídeo, ele o regulamento, né, que determina são em algumas situações. Exemplo, erro de impedimento, ato de vídeo não interfere. Entendi. Entra em gol. Entendi. Se a bola entrou, passou na linha ou não passou, pênalti, uma situação de pênalti, o juiz pode acionar os atos de vídeo para recorrer. Agora, um lance de velocidade, impedimento, não tem ato de vídeo. Então vai continuar a resenha, vai ter erro de impedimento, vai continuar e a resenha vai continuar. Eu abro o Facebook só para ver o resultado, só para ver a fofoca da galera. Porque assim, eu estou em Macaé há 28 anos, sou macaense. Né? Nasci em São Paulo, mas eu sou estou em Macaé há 28 anos. Mas tive o privilégio de nascer corintiano. Então eu ando acompanhando isso tudo de camarote. Né? Então eu estou muito tranquilo. E aí eu quero perguntar, porque na verdade eu sou corintiano, mas se você me perguntar qual é o time do Corinthians, eu sei que o Cássio, sei do Jô, enfim. Mas aí eu quero para perguntar para vocês: Corinthians é campeão? Ainda não, porque pelo segundo turno, o Corinthians pelo primeiro turno, se mantivesse aquele ritmo, era recordista, né? Essa é a pontuação histórica. Mas pelo segundo turno a gente está vendo o Corinthians tropeçando, perdeu para o Santos, empatou com o São Paulo num jogo bem questionável, né? Achei que teve um pênalti a favor do São Paulo, que não foi marcado. Agora pega o Cruzeiro, se eu não me engano, essa rodada fora, Cruzeiro campeão agora da Copa do Brasil. Cheio de moral. Então, assim, o Palmeiras está crescendo um pouco, então, assim, ainda não dá para cravar o Corinthians campeão esse ano, não. Eu cravaria o Corinthians campeão na virada do turno, mas como o Thales falou, o Corinthians caiu muito no segundo turno,
Eu não sei o que houve, perdeu a mão completamente. Mas manteve os 10 pontos com o segundo. Prova que no segundo turno o Corinthians está em 15º. O Botafogo é o líder do retorno. O Botafogo que vem fazendo uma campanha... Fala do Botafogo, fala do Botafogo, fala. O Botafogo tem feito uma campanha surpreendente, bem pé no chão, com pouco investimento, e surpreende, porque eu vejo o Fluminense e o Vasco que, sem recurso, o único time que tem poder de compra hoje no futebol carioca é o Flamengo, que conseguiu pagar os DARFs da dívida com muita sabedoria, a diretoria investiu no marketing. O Flamengo hoje está poderosíssimo, está navegando em dinheiro, tem dinheiro para fazer grandes contratações. Não deu resultado no campo ainda, mas acredito que em breve dará, porque é um time que realmente muito bom. O Rueda ajeitou o time. Agora o Botafogo é de se louvar. Essa campanha de 2017 foi fundamental. O Jair assumiu em 2016, quando o Ricardo Gomes abandonou o time para ir para São Paulo, exatamente quando o São Paulo, o Botafogo se encontrava na zona de rebaixamento, em 17º colocado, e de lá para cá, nunca mais o Botafogo fez um jogo que fosse inferior ao adversário. Perdeu muitos jogos, foi longe demais na Libertadores, ninguém esperava que ia passar na Libertadores, na pré-Libertadores, com Colo-Colo e com Olímpia, ultrapassou os dois, entrou num grupo dificílimo, ninguém esperava, conseguiu passar pelo Nacional, conseguiu ir à fase de mata-mata e não ganhou o Grêmio lá no Olímpico, por detalhe, na arena do Grêmio. Ou seja, o Botafogo surpreendeu esse ano e no Brasileiro continua surpreendendo. Grandes jogos que inferior na parte técnica e de elenco, mas superior numa situação que é totalmente ligada ao Jair Ventura, porque é o time mais disciplinado taticamente do país. Isso não se discute. Bom, a gente vai chegando mais ou menos no fim do nosso programa. É um primeiro dia, foi um primeiro programa. Eu acho que eu não podia ter recebido convidado melhor para falar do esporte. A gente escolheu hoje ficar no esporte por ser um primeiro programa, porque a gente já tem o Paulo aqui, que vem estudando. Mas a gente, em outros programas, nós vamos ter outros temas aqui. Sempre vai falar de esporte, nós vamos ter sempre o Paulo aqui, mas nós vamos ter outros temas aqui. Eu queria falar um pouco de economia hoje, mas não vai dar tempo. Parece um assunto complexo, mas é uma economia que fala da nossa cidade, fala do dia a dia, mas a gente faz isso fica para o próximo programa. Antes de bater um papo com os dois aqui, eu quero deixar o meu agradecimento ao Pedro, da Cerqueira Leite, da TV, que sempre apoiou o projeto que a gente falou. Na verdade, eu tenho mais dívida com ele, porque ele sempre fala, eu que acabo que não gravo. Mas dessa vez, acho que agora a gente vai fazer isso. Então, o Pedro é um grande amigo meu, pessoal, e eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui. Só quero tentar levar ele agora para o futebol de sábado de manhã. Ele já disse que vai, o nosso futebol Shalom. Né? O Paulo, antes de terminar, vai falar rapidinho disso. A última vez eu fui só... dizendo que só para amanhã, tudo bem. Mas o Thales também disse que vai lá esse final de semana. Então, eu queria agradecer demais a TV Alto Litoral. Evidentemente que sem Deus, sem Jesus junto, a gente não conseguiria fazer nada. E deu para a gente curtir bastante. Eu gostei muito. Thales, fica à vontade para falar o que você quiser sobre esporte, sobre você, ou seja o que for. Pode ficar à vontade. Fernando, só agradecer o convite, dizer que a gente é um amigo de longa data e a gente ficou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Mandar um abraço para todo mundo da Litoral, mandar um abração para o Pedro. Dizer que a gente está sempre às ordens, para falar de esporte, para falar de política. No próximo nós vamos falar de política. O que vocês precisarem, a gente está aí, porque como macaense a gente acha muito bacana ter programas locais, né? Sim. A gente não, hoje com TV, com assinatura, com tudo isso, e a gente falar um pouco da nossa realidade, do nosso convívio, do nosso dia a dia, isso é fundamental. Então, um grande abraço a todo mundo e estamos sempre às ordens. Legal, obrigado, de verdade, de coração, Thales. E a gente vai depois disponibilizar o e-mail do Macaé em Foco, eu já vou botando na conta de Pedro, né? Para você que quiser o tema, se você quiser indicar temas, fazer sugestões, fiquem à vontade, é assim que o programa vai. Paulito Ventura, nosso Paulo, meu amigo, meu irmão, que eu fiz um irmão nesses últimos 3 anos, e irmão de vida mesmo, que a gente vem a cada dia conhecendo mais, dividindo essa gratidão do que a gente recebeu hoje com o nosso projeto da ASFL, Associação Futebol Shalom de Life,
que tem hino, o Paulo fez o hino, que tem camisa profissional, que joga todo sábado às 8 horas da manhã ali na feirinha, atrás do Extra. A feirinha fica cheia, mas ó, a feirinha não fica cheia por causa dos produtos, não. A galera vai ver. Entendeu? A galera vai ver o já projeto. Já está fazendo torcida organizada. É torcida organizada. Então é um orgulho receber todo mundo lá desse projeto maravilhoso. Paulo, fica à vontade. E antes de você dizer o seu tchau, Paulo vai encerrar com a gaita. Para quem não sabe, o Paulo faz parte da banda Rei Midas, que voltou agora oficialmente, histórica em Macaé, quem sabe tocou no Chaves e tudo mais. E, enfim, Paulo, fica à vontade, o programa é seu, portanto você faz o que você quiser. Vou dar uma palhinha de um blues de 1936, Camona My Kitchen, Robert Johnson, lá no Delta dos Estados Unidos, e um blues muito marcante para a gaita diatônica. Muito bom. Obrigado. Até o próximo. Semana que vem a gente está aqui com mais um Macaé em 25 minutos. Guarde esse nome. Obrigado, Pedro. Obrigado, TV Litoral.